Mais um dia de Inspira Talks, né? E eu tenho um tema para compartilhar, né? Tema, envolve um pouco de marketing, envolve um pouquinho de todas as áreas. Eu gosto de falar que marketing, né? Marketing, ele é ligado a produtos, ele é ligado a tecnologia, ele é ligado ao comercial, ele é ligado a diversas áreas, né? O marketing, a gente pode ter, por exemplo, muita gente fala que o coração da empresa é o comercial, que o pulmão da empresa é o financeiro, né? E faz essa alusão, né, por exemplo, o sangue, né, o corpo, né, e eu diria que o marketing é o sangue, né, que é aquilo que é bombeado, né, que ajuda na circulação, que faz, que faz o nosso corpo funcionar, que dá o ar, que dá o ânimo, que dá a força, né, então é muito nessa linha. E uma ideia que eu trouxe aqui é um pouco de uma maneira de como a gente analisa o mercado e produto e como a gente faz um pouco dessa implementação, como a gente pensa nisso e como até pensando em marketing, não só em marketing, mas também nas demais áreas, como pode acontecer uma implementação de um produto em uma empresa com uma matriz que eu estudei lá na faculdade, lá em cerca de 2015, mais ou menos, 2014, nessa faixa aí, que é a matriz ANSOF, que eu vou compartilhar aqui. É, e eu trouxe uma matriz muito focada ali entre produtos e mercados, né? E dando uma analogia de como ela funciona, né? Ela é uma matriz basicamente que ela nos traz um quadrante e nesse quadrante ela nos dá algumas opções de como a gente pode se aprofundar e trabalhar na área da nossa empresa. Então, por exemplo, aqui na parte superior eu tenho produtos, e aí eu tenho produtos existentes e produtos novos, e eu tenho mercados novos e mercados existentes. E como é que a gente pode fazer uma aplicação de implementação de produtos, ou de estratégia, ou de como fazer uma implementação saudável, né? É o que eu venho analisando bastante. Então, por exemplo, né, a gente tem produtos existentes em mercados existentes, né? Muito da Inspira hoje, ela está muito no mercado tradicional, né? BPO financeiro, marketing, né? Então, ela atua bastante no mercado tradicional. A gente também tem novos produtos em mercados existentes, né? Então, pô, às vezes eu tenho um produto que ele não tem ali, ou não é tão natural daquela área, é algo novo, né? Uma inovação, e ele se enquadra ali. A gente tem produtos existentes em novos mercados, que é uma parte do quadrante, e a outra, novos produtos em novos mercados, que eu diria que aqui é a parte mais complexa do negócio, né? Como você faz um novo mercado e um novo produto para esse novo mercado, né? E aí, explorando um pouquinho, né, para que serve, né, essa matriz, né? Então, eu diria que tem alguns pontos importantes, né? Então, por exemplo, avaliar oportunidades, e até, gente, a gente sabe que tem aqui, o pessoal que faz consultoria, pessoal de tecnologia, é uma boa estratégia para você avaliar oportunidades mesmo de negócio, de posicionamento da empresa, identificar prioridade, por exemplo, né? Então é o que a gente faz, sempre trabalha aqui, né? Então, por exemplo, falando um pouquinho até da nossa área de marketing, né? A gente tem uma gama de produtos que a gente pode explorar esses produtos de forma individual, só que a gente explora em pacote também, né? Então a gente tem os pacotes e o combo, né? Como a gente trabalha. Então é uma lógica que a gente vai trabalhando e enquadrando esses produtos, né? E a gente consegue identificar a prioridade. Então, por exemplo, no nosso caso, o combo, né, ou a combinação desses produtos é o foco, por exemplo, tá? Poderia ter outras agências, por exemplo, que é agências que focam em construção de site, ou só em SEO, ou só em tráfego pago, elas priorizam apenas umas das frentes, por exemplo, falando de marketing, né? Então, é interessante identificar a prioridade também. E orienta a estratégia, né? Dar uma orientação para a estratégia que é bastante importante também, ajuda demais na criação, no desenvolvimento, né, a definir os próximos passos, por onde a gente começa, né? Gosto de falar que estratégia é como a gente faz para sair do nosso estado atual para chegar no estado desejado, né? O que que a gente precisa fazer durante essa caminhada, ajuda também, né, com certeza, a tomar decisões,
né? Qual decisão eu tomo? Já que, por exemplo, dentro da minha empresa, o que eu mais vendo é isso, o que os clientes fazem é mais nessa linha. Eu percebo que os nossos clientes, por exemplo, têm algo em comum que eles procuram, que eles buscam, que eles têm de dor naquele momento, então ajuda a tomar decisão também, tá? E ajuda na documentação, né? Então você documenta esses processos, documenta o que está acontecendo, para que você tenha um registro, né? Hoje, esse registro, né, parece uma coisa até recente quando a gente fala de playbook, mas playbook, né, aí fala que tem playbook de vendas, playbook financeiro, nada mais é do que uma documentação do que as áreas elas constroem, elas fazem, ou que elas desenvolveram para chegar aonde elas estão até hoje, e aquilo fica registrado para quando uma pessoa nova entrar, e o playbook, por exemplo, fala muito de cultura, então fica tudo documentado ali para ter uma facilidade de implementação de processos. Quando tem uma pessoa nova, ou se surge alguma dúvida, você vai lá e recapitula essa dúvida no documento que está ali registrado, ajuda a manter os processos conforme o combinado, né? E os riscos que, se não utilizar, né? Então, falta de foco. Então, por exemplo, se você tem, se você, por exemplo, se você tem um airsoft, por exemplo, se você não tem um alvo, você vai gastar bala para todo lado. Se você não tem uma visão correta, você não vai, não tem a técnica, você não vai acertar o alvo. Então, atrapalha, né? Então, ajuda também no desperdício de tempo, também desperdício de investimento e falta de orientação clara para o time, né? Às vezes o time faz a venda e vai implementar, não sabe o que é para implementar, não sabe o que é para fazer, né? Então tem essa facilidade. E quando a gente junta tudo isso aqui que eu falei até agora, todos esses pontos, principalmente da matriz, a gente fala num ponto principal, né? Por exemplo, falando um pouco até da Inspira. Quando a gente entra em produtos existentes e mercados existentes, que é o nosso caso atualmente hoje, a gente fala de BPO, tem muitos concorrentes de BPO, marketing, tech, enfim, a gente tem uma inovação. Essa inovação é porque a gente tem diversas áreas em uma única empresa. Ou seja, a gente tem um ramo de competitividade empresarial muito grande, né? Então, indo nessa linha, o que hoje, por exemplo, as maioria das empresas elas precisam fazer para ganhar mercado é trabalhar penetração de mercado, né? Então, quando a gente fala de penetração de mercado, é uma estratégia bem alinhada com os mercados que já são tradicionais, né? E o objetivo aqui, né, com certeza, é vender mais produtos ou serviços existentes em mercados já existentes. Eu trouxe algumas coisas, né, que a gente pode pensar e, obviamente, pode ajudar demais, inclusive quem atende cliente, está na ponta ali, como é a maioria, né, de nós, sempre resolvendo um problema. Como que a gente faz isso, né? Então, tem algumas abordagens, né? Eu trouxe 3 abordagens, né, que vou dar um exemplo aqui, a primeira abordagem, cliente que compra mais produtos durante um mesmo período. Então a gente fala de expansão. Então a gente foi lá, vou dar um exemplo de marketing, a gente vendeu tráfego pago, de repente o cliente quer um SEO, de repente ele quer fazer um CRM, de repente ele precisa de um bot. Então a gente consegue encaixotar, empilhar, né, esses produtos e entregar mais valor para esse cliente, né? Então, por exemplo, a gente pode atacar também concorrência, né? E a gente também pode fazer uma compra, aliás, atacar clientes que compra por não usuários da categoria neste mesmo mercado, né? Então, por exemplo, a pessoa ela usa, por exemplo, o Excel, né? E ela pode aderir, né, naquele momento, por exemplo, um CRM ou um mercado de SaaS, algum tipo de produto que vai ajudar a resolver aquele problema dela, por exemplo, ganhando mais agilidade nos seus relatórios, né? Então, são alguns exemplos que se pode trabalhar com penetração de mercado, né? Então, se o cliente atual ele compra mais produto durante o mesmo período, exemplo, o que pode acontecer? Na área de tech, por exemplo, trouxe algumas alusões das nossas próprias áreas, né? Um aumento de chamada de API em um produto de tech. Então, tem lá um pacote, olha, seu pacote tem 200 chamadas de API. Chegou 205, 210, já tem incremento ali, porque ele ultrapassou aquele pacote. Então, por exemplo, mais usuários em uma ferramenta, em um SaaS.
né? Outra coisa, né? Então, mais usuário, mais receita, então aumenta, né? Significa que o cliente está utilizando o produto e ele é importante para aquele cliente, por isso que ele está aumentando, aumentou a demanda, ele precisa mais da ferramenta. Ou, por exemplo, falando um pouco mais de marketing, aumento das postagens nas redes sociais, né? Aumento de valor no tráfego pago, aumento de nível estratégico, aumento de execução, enfim, né? Às vezes o cliente ainda não aconteceu com a gente, mas o cliente pegou tem tanta coisa acontecendo, ele precisa aumentar o portfólio dele, e aí de repente, olha, pô, preciso de mais ajuda aqui, estou dando conta, preciso, né, de repente, de mais um profissional para contribuir, né? Então, esse é um exemplo de penetração de mercado, né? Outro ponto, né? Clientes de concorrências. A gente pode fazer o quê? Ganhar da concorrência, por exemplo, dando um preço menor, ou ganhar da concorrência por ser diferenciado, né? Como que a gente faz essa diferenciação, né? Por exemplo, o marketing, né? Com quem que a gente compete? A gente vende um pacote completo com uma solução robusta para o cliente vender mais, que é diferente de um cliente comprar tráfego pago. É diferente de um cliente comprar só SEO. É uma solução para o cliente que quer realmente vender mais, por exemplo. Então, tem essa diferença. Então, por exemplo, BPO financeiro. BPO financeiro, a gente tem um diferencial que é o mercado de varejo. O mercado de varejo é um mercado, por exemplo, que o pessoal já falou aqui, já compartilhou muitas vezes, que o mercado de BPO é um mercado complexo para varejo, né? Tem uma certa complexidade. E é uma coisa que, por exemplo, a Inspira faz muito bem. BPO para o segmento de varejo. Então, é um outro diferencial que pode ser explorado. Então, a gente começa a falar como que a gente ataca a concorrência, o que que a gente pode fazer de diferente, que gera mais valor, né? E o melhor, né? Aquele valor com senso de otimização, que para mim, otimização é fazer o máximo possível, né? O esforço máximo, o resultado máximo, realmente tirar o máximo daquele recurso que a gente investiu, o menor custo possível. E aí a gente trabalha o senso de otimização, né? Isso a gente faz muito em marketing, quando a gente vai trabalhar um mercado para reduzir o custo por lead, faz um traqueamento para melhorar a rastreabilidade, entende um gap no cliente para melhorar um processo, para melhorar um atendimento, para ele conseguir atender um volume maior de cliente. Então, tudo isso faz parte, por exemplo, de um ataque ali, né? Quando a gente fala muito de penetração de mercado, eu gosto até de falar que como que funciona no mercado tradicional, né? Tem regiões de ataque e tem regiões de defesa. Essas regiões de defesa são aonde, por exemplo, as localidades que uma determinada empresa ela tem uma certa estabilidade, ela tem mais share de participação, né? Um percentual maior. E as áreas de ataque são as áreas que as determinadas empresas têm mais dificuldade de entrar. E aí é onde entra essas estratégias de penetração. Então, às vezes, por exemplo, em determinado local, o preço ele é um preço mais estável, um pouco mais elevado, em alguns lugares mais em conta, mas por que acontece isso? Porque em algumas regiões a empresa está usando uma estratégia mais de manutenção e outra mais de ataque, mais agressiva para ganhar mercado. Então é legal ter isso em mente, porque dá clareza e ajuda a gente a gerar insights na hora de pensar, pô, o que que eu preciso fazer? O que que eu posso fazer aqui para ganhar o mercado? O que que eu posso fazer para gerar determinada estratégia? O que que eu posso fazer para sair na frente em determinada área? Então é bem legal. Então, por exemplo, uma outra questão sobre penetração de mercado. Compras por usuários que não, que não são da categoria do mesmo mercado. Então, por exemplo, CRM que ganha clientes que utilizam Excel, né? Então, isso aqui é bem legal. Cara, usa Excel, mas eu tenho um produtinho aqui que ele resolve uma solução que tem um mercado, né, legal, e esse mercado legal posso ter capilaridade, posso gerar receita, pode ser uma estratégia boa. Você pode fazer também uma estratégia, né? Às vezes ele não está no momento de compra ideal do produto principal, mas você pode ter uma solução ali para ganhar mais um pedaço do mercado. Então, isso é bem interessante quando a gente começa a pensar em categorização, né? Então, essa matriz, ela ajuda muito nessa frente, né? E aí, avançando um pouco mais, né? A gente fala ali
desenvolvimento de mercado, né? Nessa parte de desenvolvimento de mercado, vender produtos ou serviços existentes em novo mercado, em novos mercados ou em novos segmentos, né? E como que a gente pode pensar em fazer isso? Até é bem legal, se tiver até alguém de consultoria, essa matriz ajuda bastante, porque até consultoria, quando você faz uma consultoria, você não sabe certinho qual que é o segmento daquele mercado. Às vezes você é surpreendido, às vezes você tem ali uma derivação de clientes, ou a gente mesmo de marketing tem uma derivação de clientes que a gente não entende do mercado. E a gente tem que buscar entender esse mercado um pouco mais, entender um pouco mais o cliente, porque entendendo esse cliente, a gente consegue ter soluções que nem esse cliente sabia. Eu gosto de falar que é a visão de fora, né? Às vezes a gente está na visão interna, dentro, acha que já aconteceu de tudo, mas vem alguém de fora, enxerga algo que não foi visto pelo cliente ou não foi explorado pelo cliente e você consegue implementar uma solução. Para mim, a maioria das situações que ocorrem dentro de uma organização, ela vai muito nessa linha, tá? Quando a gente fala do mundo corporativo, são pequenos detalhes, a coisa é tão grande, e até é interessante falar isso aqui, que a diferença uma grande empresa para uma pequena empresa é o tamanho dos processos e o nível de burocracia. Quando o nível de burocracia é muito grande, se ganha no detalhe, na vírgula, no ponto final que você colocou, você gera vantagem competitiva para a empresa. Já num mercado um pouco mais enxuto, mais competitivo, mais de frente ali para o mercado, com inovação, com garra, com processo, com venda ali, um ritmo é um pouco diferente, né? A gente também tem como que a gente pode fazer para explorar novos segmentos, né? Então, segmentos que não foram explorados. Quais fatores a gente pode levar em conta, né? Então, por exemplo, fatores geográficos, né? Então, localidade, como eu explorei um pouquinho de região de ataque e defesa, setorização, né? Então, de repente, tem um setor ali de uma determinada área da empresa, grande, médio, pequeno, você vai lá e implementa uma solução. Tipos de modelo de negócio, a gente pode atingir esses tipo de mercado. Firmografia e tecnografia, que são termos relativamente novos, né? Que você é muito ligado à tecnologia, a gente explora um pouquinho mais esses pontos. E, enfim, na identificação de novas oportunidades, segmentos ou demografias que não foram anteriormente o foco da empresa, né? Então, eu trouxe, por exemplo, a VTEX, né? Então, como que isso ocorreu lá? A VTEX, produto principal da VTEX é infraestrutura white label para e-commerces, né? Ela vai lá, tem lá para desenvolver um e-commerce é complexo, precisa de codificação, aí chega uma empresa e fala assim, olha, tá aqui, você faz um drag and drop, arrasta e solta, e você monta o seu e-commerce integrado com diversas fontes de tecnologias para o seu negócio rodar. Então, é uma solução deles, né? E o que que eles fizeram de novo, né? Por exemplo, eles exploraram uma nova região. 2021, expandiram, fizeram uma expansão para os Estados Unidos e para a Europa. Então, imagina que não é algo fácil, né? Imagina que você tem que primeiro, dimensionar, por exemplo, a verba, entender, por exemplo, o custo jurídico internacional que você vai ter para entender a regulamentação do mercado, né? Saber exatamente se o mercado que você está atualmente na parte nacional tem aderência para onde você quer atingir, né? Como que esse país, esses locais externos enxergam o nosso país como solução também. Olha que interessante, né? Como que é a relação governamental dos países, tudo isso influencia na hora de você falar assim, ah, não, agora eu quero fazer um marketing internacional aqui para minha empresa porque vai dar legal. Quero implementar um produto alocado lá nessa região, entregar, por exemplo, no caso que da VTEX é um SaaS, né, praticamente, então eles conseguem fazer, tem essa solução, e foi uma iniciativa excelente que fez a empresa ganhar ali até aportes de milhões, bilhões, né, para que a empresa girasse. Então, essa é uma das fontes que a gente pode trabalhar para fazer um desenvolvimento de mercado, né? E tudo isso gera expansão nas empresas. Uma visão também que eu acho super relevante, né? Uma das principais que é o desenvolvimento de produtos,
né? O Fabiano, né, tem uma característica muito forte de desenvolvimento de produto, desenvolve bastante produtos, por exemplo, o objetivo do desenvolvimento do produto é introduzir novos produtos ou serviços em mercados já atendidos, né? Então, por exemplo, no BPO, tem lá, por exemplo, os dashboards que podem ser implementados, que a pessoa vai lá, só pluga, na plataforma dela e ela já tem um dash personalizado ali, bem bacana, né? Então, tem diversas soluções que podem ser implementadas. Então, é legal a gente ter essa visão tanto para a nossa empresa, para onde nós trabalhamos, por exemplo, para a Inspira, para cada um de nós entender como a gente pode ajudar e contribuir numa expansão, porque muitas vezes a gente tem insights pontuais ali, numa conversa, num bate-papo, pô, dá para fazer uma implementação aqui, mas existe um caminho que precisa ser construído, né? Testado, aplicado, para entender se aquela solução realmente faz sentido, né? Então, por exemplo, né, qual é o desenvolvimento que a gente pode fazer, né, no desenvolvimento de produto? Qual novo produto vender para o mercado que já confia na sua empresa? Por exemplo, o que a gente pode fazer? Avaliar custo de pesquisa e desenvolvimento, tempo de lançamento, quais são os investimentos que precisam ser realizados, né? Eu falo que no meu começo no mundo corporativo, eu tomei muito na cabeça, por quê? Porque tive uma ideia e já ia cuspir aquela ideia. Tive uma ideia, já ia cuspir. Aí a maioria das ideias que ela fala, ah, não dá, não faz sentido. Por quê? Porque, na verdade, precisa de uma estruturação. Ou, vamos levantar isso, vamos pesquisar algumas, olha, beleza, vamos entender aqui como que funciona. Vamos falar com outra área para ver se dá para fazer. Então, eu já participei de algumas implementações de produtos novos, né? Em mercados tradicionais existentes, né? Às vezes uma solução simples, algo que a empresa já tinha vontade, então já tive essa participação, então é bem legal. Acompanhei de perto uma implantação de produto. Normalmente, uma implantação de produto, né, não é uma coisa simples, ela é uma coisa até um pouquinho demorada, né? E assim, não se enganem, gente. Assim, eu gosto de falar que dentro de uma corporação, uma empresa, ela tem uma parte que é o túmulo. Que é o túmulo de uma empresa, né? São produtos que não vingaram, né? Então tem lá um lugarzinho na empresa que tem um monte de produto que não deu certo, mas ela tem uma outra área de produtos vivos que deram certo, que estão funcionando, né? É até uma alusão que a gente faz aqui com pessoas que fazem investimentos, né? A pessoa que faz investimento, tem até aquele ditado, né? Ah, não coloque todos os ovos num único cesto, diversifique os seus ovos, né? Os seus cestos, né? E é bem nessa linha. Você vai jogando ali, ora surge uma oportunidade, ora surge outra, e as coisas vão começando a se desenhar, a ganhar corpo, né? Então eu vejo muito nessa linha. Um exemplo, né, que é legal de trazer também, então, qual novo produto vender para o mercado que já confia na sua empresa? Então, por exemplo, a gente está vendendo solução de marketing, a gente faz um tráfego pago, né, fazemos ali por exemplo, uma implementação de uma nova estratégia para o cliente, só que tem mais coisas que podem ser exploradas, né? Então, por exemplo, a gente pode, o RD Station, plataforma de automação de marketing, que é um produto existente, a gente pode implementar no nosso pacote para gerar mais valor. E na época, até para ter uma ideia porque eu trouxe isso, o RD Station era uma plataforma somente de automação de marketing. Não tinha CRM, era só marketing. E aí, por exemplo, eles vieram, pô, vamos trazer um gestor de SMB, por exemplo, fazer negócios B2B, enfim, no mercado existente. E aí, por exemplo, a RD Station percebeu uma solução e trouxe o RD Station CRM, que é uma porta de entrada para clientes aderirem os demais produtos da RD. Então, é sempre assim, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui de marketing, que a gente pode fazer, por exemplo, ou já poderia até estar fazendo, enfim, que pode funcionar? Eu posso pegar alguns dos produtos unitários que nós temos, por exemplo, o RD Station CRM é um dos produtos que eles têm. E eu posso, por exemplo, fazer uma página só para vender site. Essa página aqui, a gente só vai vender site nessa página. Coloca, faz o anúncio. Só que o que acontece? As pessoas que vão lá querendo fazer o site, muitas delas vão vir, mas, na verdade, elas não precisam só do site, elas precisam de um pacote completo. Muitas vão ficar só com o site.
Mas outras não, quero vender, preciso vender mais. E agora, o que que eu faço para aumentar minhas vendas? E é onde a gente consegue entrar com as nossas soluções. Podemos fazer, por exemplo, algumas coisas que. Qual que é a estratégia? Por exemplo, quando a gente fala de RD Station CRM, é um produto que quase não se tem consultoria da RD. É um produto para que a pessoa pega, empacotado, prontinho para ela usar e ela vai lá e implementa. Quando a gente fala de RD Marketing, por exemplo, já precisa de uma implementação. Tanto é que o RD Station eles vendem um setup, né? Eles vendem um setup de para que um profissional da RD vá lá na sua empresa. Por exemplo, esse é o nosso papel nas empresas. A gente não cobra esse setup de RD Station porque a gente já tem o nosso setup, né? Quando o cliente adere, o nosso pacote já está incluso, por exemplo. Mas o RD Station faz isso. No nosso caso, o cliente contratou um site. A gente fala, olha, tem outras soluções aqui, você pode fazer um tráfego. Olha, não adianta você fazer só o site, a gente fez para você, mas a gente quer apresentar uma proposta de marketing que vai ajudar a sua empresa a vender mais através do online. Olha, tem mais coisas que você pode fazer. Porque se a pessoa adquirir um primeiro produto nosso, ela já ganha confiança, né? E a gente consegue tracionar um pouquinho mais isso, né? É bem legal que dá para gerar diversos insights, né? E por último, né, eu trouxe aqui a parte de trouxe como diversificação. Por que diversificação? Porque novos mercados e novos produtos já é algo altamente complexo de fazer, né? Na nossa era aqui, século XXI, a gente por exemplo, inteligência artificial dominando o mercado, dominando frentes, é uma coisa que tem que ser muito analisada, assim, descobrir que tipo de mercado que pode ser novo e ter um novo produto para uma nova solução. O que eu vejo acontecer muito aqui, né, é pessoas que reposicionam e chamam de novo mercado, ou chamam de um novo produto, um produto para um novo mercado. Por exemplo, elas pegam coisas velhas, antigas, e renomeiam essas coisas, e aí, a partir dessa renomeação, essas empresas ou pessoas vão lá e criam, né, um novo mercado, aí através de estratégias de marketing, ela vai lá e pinta um pano novo, e aí gera-se uma solução nova, de uma forma totalmente diferente, que aí eles identificam como, olha, criamos um novo mercado, criamos um novo produto, né? Então é muito nessa linha. Obviamente, né, com todas essas inovações que estão acontecendo, é muito provável que surjam essas possibilidades, né? Então, vou dar um exemplo prático. Antes, se falava muito em processo. Aí, depois de determinado tempo, virou tudo metodologia. Ah, tem o método, tudo virou método. Uma coisa que você faz é um método, e aquele método é implementado. Então, o termo metodologia ficou muito famoso e utilizado, né? E aí a gente está retornando de novo para processos, né? Voltando muito para a linhagem de processos, língua de processos, utilização de processos, né? É muito essa linha, né? Que eu gostaria de trazer nessa nossa breve apresentação. E aí eu queria saber se vocês têm perguntas, queriam entender algum ponto a mais, alguma dúvida, se de alguma forma gerou algum insight para vocês.